A paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus por essa riquíssima oportunidade. Agradeço a Deus pela sua vida, por estar assistindo nossos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar um clique lá e se inscrever e aí aguardar outros vídeos que Deus tem preparado para nós. Hoje eu quero falar em um tema que vai falar sobre como enfrentar a crise no casamento sem pensar em desistir. Como enfrentar crise no casamento sem pensar em desistir. Vamos ler aí Mateus capítulo 19, versos 5, Mateus capítulo 19, versos 6 e 7 e 8. Vamos lá? Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram eles então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhe Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu reputar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. O verso 6 diz assim, assim não são mais dois, mas uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. Aí a gente volta no verso 5 e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. O que significa ser uma só carne? Paulo disse que tornar-se uma só carne é um mistério. Efésios 5,32. Para desvendar esse fato, pode compreender e colocar em prática esta verdade. É preciso entender o que significa cada um dos verbos. É preciso entender os verbos. Deixar, unir, tornar-se um. Deixar é a separação dos pais, física e emocional, e cortar o cordão umbilical, liberar os pais do dever de ser pais e construir sua própria vida em uma união legal de marido e esposa. A expressão, quando Jesus fala deixar, quer dizer tirar obrigações dos seus pais de cuidá-los de você. Quando você deixa pai e mãe, você está dizendo, pai, você está fora da obrigatoriedade de cuidar de mim, porque agora você vai ter a sua família para você cuidar. Então, deixar, o verbo deixar quer dizer cortar o cordão umbilical e liberar os pais do dever de criar vocês. Unir-se, no hebraico, a palavra unir-se, no hebraico significa aderir ou juntar. É a ideia de que nos traz duas folhas de papel coladas. Marido e mulher unem-se, aderindo-se um ao outro para separá-los, como nas folhas de papel, ambos terão que se rasgar. Quando se fala um ser, uma só carne, eu peço que você, na sua casa, pegue duas folhas de papel. Você vai pegar duas folhas de papel na sua casa. O que é que você vai fazer? Você vai colar essas duas folhas de papel. Depois que você colar, tente separá-las sem rasgar. Assim é o casamento. Depois que você casou, você se uniu à sua esposa e ambos é uma só carne. Se mexer naquilo que Deus uniu, vai estragar e vai trazer consequências gravíssimas. Porque eu acredito que o seu casamento, você orou a Deus, você escolheu uma mulher de Deus, uma mulher que você ama, você não escolheu qualquer mulher. Então o casamento é uma instituição divina. Quem não tem família é o inimigo, é ele que destrói a família e quer destruir a sua. Mas em nome de Jesus, essa palavra chegou hoje para te ajudar. Você não vai se divorciar. O divórcio não é a solução do problema. O divórcio é mais problemas e mais complicação. E se tiver filhos, aí é que complica mais e mais ainda. Então o tema de hoje que eu quero falar é como enfrentar a crise no casamento sem pensar em desistir. Como enfrentar a crise no casamento sem pensar em desistir. Hoje nós falamos rapidamente que a família é o nosso problema número 1. Muitas pessoas dizem que a família é o problema número 1. Não, a família não é problema. A família tem sido atacada vigorosamente pelas perigosas filosofias pós-modernas. Os fundamentos têm sido destruídos. Estamos vivendo no meio da era pós-moderna, onde os valores absolutos das escrituras não estão sendo observados, mas repudiados. Quer dizer, hoje estão esquecendo as regras da Bíblia e implantando as suas próprias regras e estão tirando os valores da Bíblia. Mas a Bíblia é a bússola que nos conduz às coisas certas. Aqui em uma pesquisa que eu fiz, observe bem, os senhores, o inevitável resultado do relativismo deste tempo é a falência dos valores morais
morais e a fraqueza da família. É o aumento espantoso da infidelidade conjugal. O que estraga hoje muitos relacionamentos na família é a infidelidade conjugal, a infidelidade do parceiro e da parceira. Isso que tem estragado muito as famílias. Valores relativos acompanham o relativismo da verdade. Em 1969, bem ao meio da revolução sexual, 68% dos americanos acreditavam que a relação sexual antes do casamento era errada. Em 1969, os americanos, 68% dos americanos achavam que relação sexual antes do casamento era errada. Mas como o tempo tem passado, olha o que acontece. 2 americanos que acreditavam que a relação sexual antes do casamento era errada, em 1987, o mesmo, a despeito do surto da AIDS, somente 46% acreditava que o sexo antes do casamento era errado. Quer dizer, diminuiu para 46% em 1987. Em 1992, somente 33% rejeitavam o sexo pré-marital. A infidelidade conjugal tem sido uma marca da sociedade contemporânea. Segundo algumas estimativas, 50 a 65% dos maridos e 45 a 55% das esposas têm sido infiel até a idade dos 40 anos. Até a idade dos 40 anos, os maridos ganham na traição e a mulher vem atrás também, traindo seus esposos, seus cônjuges, vem um traindo, enganando o outro. O esposo engana a mulher, é infiel no seu casamento e a esposa também tem sido fiel. Isso algumas mulheres, isso alguns homens, porque os casamentos, tem muitos casamentos aí que a mulher é fiel e o homem é fiel, mas a infidelidade tem crescido aí de uma forma assustadora. Entre o homem tem subido 50 a 65% entre os homens e entre as mulheres tem subido 45 a 55% de traição entre o casal. Aí o que é que acontece, senhores? A gente observa que outros identificam que 26 a 70% das mulheres casadas e 33% a 75% dos homens casados têm se envolvido em algum caso extraconjugal. Então, o que tem levado muito o número de divórcio hoje é a infidelidade conjugal. E a solução para vencer a infidelidade conjugal não é o divórcio. Por exemplo, primeiro ponto aqui para a gente resolver essa questão. Reconhecendo que o casamento não é uma invenção humana, mas é uma instituição divina. O casamento não é uma invenção humana, é uma instituição divina. Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24. Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24. O casamento não é um expediente humano. O próprio Deus estabeleceu, instituiu, ordenou o casamento desde o início da história humana. Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24, você vai ler na sua Bíblia que o casamento foi instituído por Deus. Quem instituiu o casamento foi Deus. E por que existe uma fúria contra o casamento? Porque o adversário quer destruir tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Tudo que Deus fez bom, o inimigo quer destruir. Aí aqui no esboço que eu fiz aqui, ó, o casamento nasceu no coração de Deus, quando não havia ainda legisladores, nem lei, nem Estado, nem igreja. O casamento é um dom de Deus para a raça humana. Deus não apenas criou o casamento, mas também o abençoou. Qualquer esforço de tentar contra os princípios estabelecidos por Deus para o casamento é conspirar contra o próprio Deus que instituiu. Por isso Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Você vai ler lá em Miqueias, capítulo 2, verso 14, você vai ver que Deus repudia o divórcio. Deus não aprova o divórcio. Você acha que o divórcio é uma coisa normal, mas pela Bíblia, Deus ele odeia o divórcio. Deus ele não aprova o divórcio. Quando aqui no capítulo 19, verso 5, verso 6,
Jesus fala sobre o divórcio, aí os fariseus queriam pegar Jesus, mas na lei de Moisés, o Senhor permitiu o divórcio, conforme isso aqui, disseram eles então, quem mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí eles queriam pegar Jesus, mas Moisés deu carta de divórcio e eles repudiaram suas esposas, mas Jesus foi por causa da dureza do coração deles, a dureza do coração deles fez com que isso acontecesse, eles desobedeceram os princípios da palavra de Deus. Tá bom, meu filho? Vamos lá. Reconhecendo a natureza do casamento. Precisamos reconhecer a natureza do casamento. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre o divórcio, ele não discutiu sobre o divórcio antes de falar sobre a natureza do casamento, de acordo com os princípios estabelecidos na própria criação. De acordo com o padrão absoluto de Deus estabelecido na criação, o casamento, em primeiro lugar, ele é heterossexual. Casamento é heterossexual. Capítulo 1, verso 27. Capítulo 1, verso 27 de Gênesis, Deus criou homem e mulher. Então, a união homossexual é abominação para Deus. Levítico 18, verso 22. Levítico 18, 22 reprova. Romanos 1, 24 a 28 reprova. Repetindo, Levítico 18, 22 reprova. Romanos 1, 24 a 28 reprova o casamento do mesmo sexo. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Então, vamos aí. O casamento tem a sua natureza. Quem foi que criou? Quem foi que instituiu esse casamento? O primeiro casal no Éden, Adão e Eva. Foi o próprio Deus. Então, o casamento está debaixo da benção de Deus e ninguém pode destruir. O inimigo tem destruído muitas famílias porque o esposo abre a brecha para a infidelidade e às vezes tem mulher que abre a brecha para a infidelidade. Aí quando abre essa brecha, o inimigo entra e destrói a família e os filhos é que sofrem com todos esses erros, que é o erro do próprio sacerdote do lar e às vezes da esposa também, que não vigiou. Mulher e marido, vigie para que o inimigo não destrua o seu casamento, que ele está querendo destruir a sua família. Reconhecendo que em Deus podemos superar as crises do casamento sem azedar o coração. Para vencer a crise do casamento, temos que fazer o quê? Crer em Deus e não deixar azedar o coração, entrar o ódio. A mulher ter ódio para o esposo ter ódio para a esposa. Jesus fala aqui e disse aos fariseus que o divórcio nunca foi uma ordenança divina, mas uma permissão. Isso por causa da dureza dos corações. O divórcio ocorre porque os corações estão endurecidos. Dureza de coração é indisposição de obedecer à palavra de Deus, indisposição de perdoar, restaurar e recomeçar o relacionamento conjugal de acordo com o princípio de Deus. De acordo com Jesus, o divórcio jamais é compulsório. Onde existe espaço para o perdão, o divórcio é resultado do pecado, não uma expressão da vontade de Deus. Então, senhores, quando os fariseus querem imprensar Jesus porque ele permitiu carta de divórcio naquela época para o povo de Israel, Jesus por causa da dureza do coração. A dureza do coração quer dizer desobediência. Quem não quer obedecer, desobedece. Mas o segredo para superar a crise no casamento sem desistir, sem pensar em desistir, o remédio para superar a crise no casamento sem pensar em desistir, sabe qual é o remédio? É perdoar. Esposa, perdoe seu esposo. Esposo, perdoa a sua esposa e recomece tudo de novo. Recomece do zero, mas não deixe o inimigo destruir a sua esposa. Porque tem homens que falam, mulheres tem várias, mas igual a sua só tem um. Mulher fala, homem tem vários, mas igual o seu esposo só tem um. Tem pessoas que já casou 5 vezes, 6 vezes, nunca consegue mais se aprumar, porque casamento é um só. Passou disso, você nunca vai ter um relacionamento mais feliz como o primeiro. Valorize o seu casamento, não deixe o adversário destruir, perdoe o seu esposo, esposa, perdoe o seu esposo, perdoe a sua esposa em nome de Jesus. Concluindo, ressaltando que a igreja precisa dar ênfase à família forte,
Casamento estável resulta em família, igreja e sociedade saudável. Solução para o casamento e para a família não está nos modelos falidos da sociedade pós-moderna, mas na palavra de Deus. O mesmo Deus que instituiu o casamento tem a solução para os casamentos em crise. Somente Deus pode curar relações quebradas, trazendo esperança onde os sonhos já morreram, trazendo vida onde a sombra da morte já escureceram os horizontes. O Deus que instituiu o casamento, o Deus que formou a família, ele vai restaurar o seu casamento. Minha irmã, meu irmão, o divórcio não é a solução. Irmã, perdoe seu esposo. Esposo, perdoa sua esposa. Dá um abraço nela aí, meu filho. Dá um abraço nele, minha filha. Sabe por quê? Quando era namorado, caixinha de bombom, buquê de flores, o cabra ia longe. Porque agora, depois que casou, depois de 12, 10 anos, 20 anos, um ano, não sei, de junto, quer separar-se. Essa não é a solução. O divórcio não é a solução. Deus, ele não aprova o divórcio, porque divórcio é desobediência à palavra de Deus. E a Bíblia hoje as pessoas tiram, mas eu continuo com a Bíblia, porque Jesus, ele que instituiu o casamento, ele tem a solução para o seu casamento. Se você crê agora, pegue na mão, se você estiver assistindo esse vídeo com sua esposa ou com a sua esposa, pegue na mão dele, ou ele pega na mão dela agora, pegue na mão dos dois agora, una-se aí agora, em nome de Jesus. Se a esposa tiver de mal com o esposo, após ouvir esse vídeo, vá ter ele, peça perdão, esposo, vá ter a sua esposa e peça perdão. E agora, se os dois estiverem assistindo esse vídeo, o casal estiver assistindo, dobre os joelhos agora que eu vou orar por você. Soberano Deus, eu te apresento agora, através desse estudo, se tiver um casal assistindo nesse momento, um casal que abriu esse vídeo, que eu vou postar agora no canal, meu Deus, se um casal começar a assistir esse vídeo, meu Deus, que esse casal dobre os joelhos. Se o casamento deles estiver para ser destruído pelo inimigo, eu ordeno agora que essa fúria do adversário caia por terra e que esse casamento não seja destruído e que não tenha divórcio. Deus, aviva, faz renascer novamente o amor dele para com ela e dela para com ele. Se o inimigo querer destruir agora, não vai destruir mais, porque o Senhor chegou primeiro. Abençoe esse lar, abençoe essa família, que eles voltem a ser felizes, que a tua paz venha reinar neste lar, nessa casa, que todo conflito, que toda barreira caia por terra e que esse casamento que tem crise acabe essa crise agora, em nome de Jesus. Se você crê, receba a vitória em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.